Imagina só, tu é revivido por Deus, tem a chance de reencarnar em um outro mundo e escolhe viver como um agricultor com um corpo incansável. E de brinde você ganha uma ferramenta pelona, consegue uma esposa e várias garotas. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Isekai no Biri Nouka. Após sua morte, nosso prota acaba indo falar com Deus que governa o mundo. Nosso prota se chama Hiraku e foi de base aos 39 anos. Sua vida não passou de grandes dificuldades. Portanto, Deus decide dar a ele outra chance de vida com um corpo saudável, pois a razão pelo qual viveu uma vida tão cruel foi parte de um erro de Deus. Deus então pergunta se Hiraku tinha algum pedido, pois faria com que ele vivesse sua nova vida da maneira que quisesse. E o nosso prota pede para ser um agricultor e morar em um lugar bem longe da civilização, pois quando estava preso na sua cama no hospital na sua vida passada, adorava assistir programas de agricultura. Deus então, após adquirir a permissão do Deus da agricultura, concede ao nosso prota um corpo totalmente saudável. Ao acordar na sua nova vida, Hiraku fica muito feliz por ter um corpo totalmente saudável que se mexe, e agora partiu cultivar, mas aí ele percebe que o local onde ele estava era uma floresta cheia de árvores. Bom, ele pediu para morar em um lugar bem longe da civilização, mas será que não estava longe demais? Não adiantava lamentar, então ele ativa a sua habilidade da ferramenta agrícola onipotente e cria uma enxada. Ao usar a enxada, ele percebe que não se cansava, e o solo do local estava bem fofo, e com certeza poderia ser usado para plantar bons vegetais. Mas antes disso, ele tinha que garantir água e comida. Explorando pela floresta, ele não consegue ouvir nenhum barulho de rio por perto, e nem mesmo consegue encontrar plantas comestíveis. Enquanto caminhava, ele se espanta com o vulto e diz que não se surpreenderia se encontrasse um monstro por lá. Ao explorar mais a floresta, ele encontra uma árvore que é enorme e decide montar uma base nela. Com certeza é um bom ponto de referência. Nosso prota decide tentar cavar um poço para encontrar água. Ele cria uma pá com a sua habilidade, e ao cavar um buraco em sua primeira tentativa, ele consegue encontrar uma fonte de água. Sua missão agora é encontrar comida, mas o estranho é que nem fome ele sente graças à sua habilidade. Com sua ferramenta, ele limpa os arredores para construir sua base. Ele cria um machado para cortar uma árvore, e a sua ideia era cortar de um lado depois de outro para a árvore cair na direção certa. Mas aí a sua habilidade é tão roubada que só com uma machadada a árvore despenca. Ele cria uma serra para cortar a árvore e cria várias tábuas, mas como não tinha pregos nem adesivos e também já estava anoitecendo, ele só faz um buraco na árvore gigante e fica por lá mesmo. No outro dia, enquanto ainda tinha sol, ele cria uma lupa para conseguir acender o fogo. Continua limpando a floresta. Depois de trabalhar bastante, ele começa a sentir fome. E é nessa hora que um coelho doidão parte pra cima e com apenas uma foiçada na cabeça ele vira churrasco. E agora nosso prota matou a fome. O que entra, sai depois, não é verdade? Por isso ele cria um banheiro pra fazer suas necessidades. E é claro que ele já faz aquele test drive. Finalmente chegou a hora. Ele começa a arar um campo. E enquanto arava, se questionava sobre o que devia cultivar pra ganhar a vida. E quando ele termina, lembra que não tinha nem sementes nem mudas pra plantar. No outro dia, ele se espanta ao ver que as plantas já estavam crescendo na sua plantação. Isso era graças à sua ferramenta agrícola roubada. Mas uma coisa era certa, agora em diante ele tinha que proteger os campos dos coelhos gigantes e outros monstros da floresta que ele ainda não viu. Por isso ele constrói uma cerca ao redor da área e cava uma trincheira fora da cerca. E enquanto fazia isso, nosso prota se contentava papando os coelhos que atacavam ele do nada. Com a sua ferramenta, foi possível até criar um regador para aguar as plantas, e depois de alguns dias de luta, ele finalmente construiu uma cabana. Quando estava tudo indo bem, ele se depara com dois cachorros estranhos. Como pareciam que não queriam atacar, ele convida os bichinhos pra entrar na sua base. Aí ele vai lá, dá um pouco de carne de javali pra eles, que acabou de derrubar, já que ele tava tentando pular a cerca. E ele repara que um dos cachorros tinha a barriga mais grandinha, ou seja, a bichinha provavelmente estava prenha. E aí do nada a bichinha já quer dar a luz. Então ele leva os dois pra sua cabana, faz uma fogueira do lado de fora e dorme no buraco da árvore. No próximo dia os filhotinhos nasceram, e ele corta a melhor parte do javali pra dar pros dogs pra comemorar o parto. Os cachorros gostaram e foram ficando por lá, por isso o Hiraku constrói outra casa pra ele. E em comparação com a sua cabana, essa casa era bem maior. Quando os filhotes estavam crescendo, suas plantações ficam prontas para colheita. Os cachorros gostavam bastante dos vegetais, e isso deixa o nosso prota bem feliz. Deus decide observar Hiraku para ver se estava tudo indo bem, e percebe que enviou o cara para uma floresta da morte, que é muito perigosa e cheia de monstros perversos, e não podia fazer nada para não infligir nas regras. Por isso, se encontrasse com ele novamente como alma no caminho de volta, ia tentar se desculpar. De volta ao nosso agricultor, com sua ferramenta, ele aprendeu várias coisas, como por exemplo, ele conseguiu cultivar várias plantações sem plantar nenhuma semente. E enquanto usava sua ferramenta agrícola, se imaginasse as plantas que quer cultivar, essas sementes são semeadas no solo. E as colheitas plantadas com a ferramenta agrícola apelona crescem muito rapidamente. E como ele só estava vivendo aquela vida graças aos deuses, ele faz algumas estátuas dele. Nosso agricultor resolve tentar algo novo e planta várias árvores frutíferas do lado de fora. A solidão podia ser insuportável para ele se não tivesse os cachorros. E eles ajudavam bastante, como por exemplo, poder viajar pela floresta sem se perder. E foi graças a isso
tanto que ele até mesmo encontrou o rio para servir como fonte de água. Ele pensa em cavar um caminho de água que corre até a sua casa. E ele até fez sua ferramenta agrícola virar um carrinho de mão para viajar sem se cansar e ainda de quebra acelerar a construção. Ele continuou expandindo a sua fazenda, até que um dia começou a esfriar bastante. Para piorar, ele não tinha roupas apropriadas pro frio. Ele até tentou usar a pele dos coelhos gigantes, mas estava fedido pra caramba. Mas aí do nada aparece uma aranha gigante que faz um lençol para ele. Ela começa a viver na árvore gigante e era alimentada com batatas por Hiraku. E em troca da hospedagem, ela até criou roupas de fio para ele, uma coberta, cortinas para janelas e muitas outras coisas. Graças a ela, o nosso prota passa o inverno numa boa. Quando o inverno termina, os filhotes de cachorro já estavam bem grandinhos e entram na floresta. Aí eles voltam depois de alguns dias com parceiro. E a aranha Zabuton aparece com um monte de crianças. E como tinha mais bocas para alimentar, mãos na massa, nosso agricultor tinha que expandir ainda mais seus campos de cultivo. De repente, a Zabuton toca o alarme e Hiraku vai até lá ver o que era, quando se depara com uma garota bem pequena. Os cachorros estavam cercando ela, e então ela pede socorro. Ao chegar perto da mina, o agricultor toma uma mordidona no pescoço. E aí a mina ganha uma nova forma, e os cachorros partem pra cima dela novamente. E com isso ela volta a ficar pequena novamente. Hiraku pergunta se ela era um inimigo, e ela fala que não, e pede pra ele parar de soltar os cachorros pra cima dela, pois só chupou seu sangue por causa dele. Ela diz também que achava que conseguiria enfrentar um deles sozinha, e acabou tacando primeiro. Mas aí nosso prota se sente mal pelos cachorros ter atacado ela, e deixa a mina chupar mais seu sangue pra se recuperar. Ela fica um pouco maior, mas ainda não estava como antes, isso porque ela estava com medo de chupar mais sangue do nosso prota e ele batesse as bolas. Mas aí ele diz que não tinha problema dela chupar mais sangue não, ele tinha um corpo bem saudável, que aguentava de boa. Depois da mina voltar ao normal, eles vão até a fazenda. E o agricultor dá alguns de seus vegetais pra ela experimentar, e ela se surpreende com o sabor. Depois de passar o dia todo na fazenda, a mina tava usando magia pra anotar as coisas pra sua pesquisa de plantas medicinais. E por um acaso, foi o que fez ela parar na floresta. Ela diz que teve uma briga com os nobres. Eles tentaram roubar sua pesquisa, por isso ela fugiu, mas tinha alguém te perseguindo. Encontrar uma garota do nada poderia não acontecer novamente, por isso nosso agricultor decide chamar a mina pra morar com ele pra sempre. Ela fica toda envergonhada e diz que tinha gente atrás dela, mas mesmo assim o cara insiste, e então ela aceita, mas fica toda envergonhada também ao entender o que ela realmente estava querendo dizer. Mesmo assim ele implora pra ela ficar lá, e então ela aceita. No próximo dia a mina tava pequena de novo, e ele pergunta por que ela estava assim, e ela diz que é pra sua proteção, não era pra ele tocar nela enquanto ela estivesse pequena, e ele promete que ia se conter. A lua ajudava bastante na fazenda, já que conseguia usar magia, podia até mesmo iluminar os lugares, e ela até mesmo ajudou ele a conseguir sal, que inclusive estava no poço que ele cavou, mas ele não pensou em procurar por lá. Ela também fazia chá com as ervas que encontrava. E aí de repente a aranha toca o alarme novamente. Quando vão ver o que era, se deparam com uma mulher anjo cercada pelos cachorros e pedindo socorro. Ao ser liberta, ela usa uma magia de cura em si mesma. A Lu tava tentando era cascar fora dali, porque essa mulher anjo era quem tava perseguindo ela. Mas aí os cachorros atacam ela novamente. Na fazenda, Lu conta que os cachorros atacou ela também, e a magia não afetava eles, por isso lutar contra eles era uma sentença de morte. A mulher anjo pergunta quem era o nosso agricultor, e a Lu toda envergonhada responde que ele era o seu marido. A mulher anjo se apresenta como Tio, uma raça de guerreiros que tem mais músculos do que cérebro, e ela estava perseguindo a Lu porque tinha uma recompensa por causa dos danos que ela causou na cidade. Ela passava o tempo todo pesquisando remédios, e quando algo te incomodava, ela começava a mandar tudo pelos ares. Lu admite que foi longe demais, e a tia fica surpresa por ela admitir isso, porque antes ela não conseguia admitir seus erros nem a pau. Isso porque ela viu em primeira mão quão fraca era lutar contra os cachorros. E aí do nada, a Lu chama a tia pra morar com eles, mas como era repentino, decide mostrar as plantações pra ela primeiro. Ao ser apresentada pra aranha Zabuton, ela desmaia de medo, e depois eles mostram as colheitas e fazem ela trabalhar também. No fim da tarde, é só usar uma magia de cura e pronto, tava tudo de boa. A tia experimenta os vegetais colhidos na fazenda e acha muito gostoso, e também gosta muito do trabalho agrícola, por isso Ló aproveita pra convidar ela pra morar lá novamente, e fala que o corpo dela não ia dar conta de tudo se estivesse sozinho. Nos próximos dias, eles seguem trabalhando, e a tia queria expandir os campos plantados de morango. Hiraku disse que gostaria, mas só eles não conseguiam dar conta de toda a colheita. Os filhotes de cachorro estavam crescendo, e a tia tava morrendo de medo. Como tinha bastante cachorro agora, eles decidem construir uma área só pra cães. Já por outro lado, os filhotes da Zabuton deram no pé, mas alguns permanecem na fazenda. A tia diz também que teria que sair por um breve momento, mas que voltaria em breve. E aí na volta ela traz um monte de garotas, e todas elas eram elfas. Elas pedem pra morar lá, pois todas elas compartilhavam uma história muito triste. Elas moravam em um vilarejo ao norte, mas a maioria do seu povo foi exterminado depois que foram arrastados pra guerra dos humanos. Desde então sua raça vagava pela terra procurando um lugar pra viver e repovoar sua raça. Elfas era uma raça muito talentosa, e elas eram bem novas. Por exemplo, a mais velha só tinha 400 anos. Depois de ouvir a história, nosso agricultor aceita que elas morassem lá. E ao serem apresentadas pra aranha Zabuton, todas elas desmaiam de medo, e também desmaiam ao ver os cachorros. As elfas queriam morar junto, por isso nosso agricultor teve que construir uma casa bem
grande pra elas. Elas ficam espantadas ao ver ele cortando uma árvore inquebrável, mais dura que aço. Ele derruba facilmente. Elas sabiam construir melhor do que nosso prota, e depois de 10 dias a casona fica pronta. E tinha até mesmo 2 andares. Em pouco tempo, as elfas acostumaram a vida por lá. Como agradecimento por morar lá, elas pedem pra fazer alguns trabalhos de mineração de ferraria. Hiraku fica espantado, pois achava que quem fazia esse trampo eram os anões. Mas aí ele vê que naquele mundo era diferente, então rapidamente as elfas montam uma estação de trabalho de ferraria e fazem várias coisas com ferro. Elas também tinham um pote de fermento e pedem pra usar o trigo pra fazer pão. Os pão fica gostosinho, e agora nosso prota diz que deu até vontade de expandir os campos de trigo. Ele pergunta pra Lu se a floresta que viviam pertencia a alguém, e ela diz que aquela floresta estava sob o controle do Lorde Demônio, mas como ele construiu tudo sozinho, não ia ter problema nenhum com ele. As minas estavam conversando sobre o Hiraku no particular, e falam que ele era cheio de surpresas, pois domou vários lobos infernais e até mesmo uma aranha demoníaca. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 2? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, quero a parte 2. E aproveita para assistir mais resumos aqui no canal, garanto que você vai curtir.